A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal para mais um breve estudo da Palavra de Deus. Desta vez que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 ao 25, que tem como tema o ministério de Jesus, ensinando, pregando e curando, que era isso que Jesus fazia. Ele ensinava, pregava e curava. Agradecendo a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal, devo ser muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. É uma honra ter você aqui participando, fazendo parte desse canal. Curta os vídeos, comente e se gostar do conteúdo, compartilhe com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nosso breve estudo de hoje é em Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Veja que o povo, quando a fama de Jesus correu, o povo levou todo tipo de doente para ele. E uma grande multidão estava ali com ele, né? Porque por onde ele passava, Jesus sempre atraía multidões. Quando o povo sabia, ó, falei, ó, é Jesus, o Nazareno, o povo sempre estava ali, ó, né, imprensando ele. A mulher do fluxo de sangue, quando foi até ele, tinha uma grande multidão também impressionando ele. E aqui da mesma forma. Por quê? Porque a fama dele correu. E quando a fama dele correu, né, por toda a Síria, e o povo ali levava todo endemoniado, paralítico, cego, surdo, mudo, lunático, epilético, tudo quanto era de enfermidade que tinha naquela época, o povo levava para Jesus, porque sabia que com Jesus ia ter a cura. Por isso que o tema do nosso breve estudo é o ministério de Jesus, ensinando, pregando e curando. Texto bíblico, Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25. Nossa introdução vai dizer assim para nós: o ministério de Jesus foi marcado por três grandes aspectos: ensino, pregação e cura. Ele não apenas falava sobre o reino de Deus, mas demonstrava o seu poder através de sinais e milagres. Neste texto, vemos como Jesus impactou a vida de muitas pessoas e atraiu multidões da época. Ele atraiu muitas pessoas, né? E impactou a vida de muitos também. Porque quando o povo ficava sabendo que era Jesus, aí já ia logo até ele. Já ia logo até ele e os enfermos e levava também para que eles fossem curados. Primeiro ponto, Jesus ensinava nas sinagogas. Jesus tinha compromisso com a palavra de Deus. Ele ensinava o povo sobre as escrituras e revelava o verdadeiro significado delas. Era isso que ele fazia. O ensino de Jesus era diferente dos escribas e fariseus, pois ele ensinava com autoridade. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Tá vendo? Ele ensinava com autoridade, não ensinava como os escribas. Os escribas tinham aquela formalidade de ensinar. Jesus não, Jesus ensinava com autoridade, por isso que o povo se admirava com ele. Precisamos aprender com Cristo e ensinar a sua palavra de forma clara e verdadeira, levando as pessoas ao conhecimento de Deus. É que é isso que deve ser feito. Ensinar de forma clara e verdadeira, levando as pessoas a ter o pleno conhecimento da palavra de Deus. Não ensinar com muita formalidade e não ensinar de forma que a pessoa não entenda. Tem que ensinar de forma que elas entendam. Segundo ponto, Jesus pregava o evangelho do reino. Além de ensinar, Jesus pregava a mensagem da salvação. Ele anunciava o arrependimento e a chegada do reino de Deus. Mateus capítulo 4, verso 17. Que diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tá vendo? A primeira coisa que ele diz é: arrependei-vos. A mesma pregação de João Batista. João Batista dizia: arrependei-vos, que é vos chegado o reino de Deus. Da mesma forma Jesus fazia, mandando, pedindo para o povo lá o quê?
se arrepender. A pregação de Jesus era cheia de poder e transformação, tocando corações e levando muitos a se renderem a Deus. Como igreja, devemos continuar essa missão, anunciando o Evangelho com ousadia e amor. É isso que deve fazer. Anunciar o Evangelho com ousadia e amor. Propagar, né, a palavra do arrependimento. Arrependei-vos, e é chegado o reino de Deus. Para que vocês possam entrar no reino de Deus, é preciso que haja o quê? Arrependimento. É isso que deve ser pregado. Hoje nós não vemos pregações dessa forma. Então vamos só pregações de autoajuda. Mas pregação de autoajuda não leva ninguém para o céu e nem causa arrependimento em ninguém. Terceiro, Jesus curava enfermos e libertava os oprimidos. Jesus não apenas falava sobre o reino, mas demonstrava seu poder, curando todas as enfermidades e libertando os que estavam cativos por espíritos malignos. Era isso que ele fazia. Ele nem só ensinava, ele curava. Ele libertava aqueles que estavam sob a opressão de espírito maligno. Era isso que ele fazia. Ele ensinava e demonstrava todo o poder que foi dado a ele, todo o poder que ele tinha. Ele demonstrava compaixão pelos doentes, endemoniados e aflitos, restaurando suas vidas. Ainda hoje, Cristo continua sendo o mesmo. Hebreus capítulo 13, verso 8. E tem poder para curar, libertar e transformar qualquer situação. Para concluir, o ministério de Jesus continua vivo através da sua igreja. Assim como ele ensinava, pregava e curava, nós também somos chamados a levar a sua mensagem e demonstrar seu poder ao mundo. Ele ainda salva, cura e liberta, e possamos seguir seu exemplo e permitir que ele nos use para impactar vidas. Da mesma forma que Cristo fazia, né, curava, né, ensinava e pregava, se ele nos deu autoridade e poder para curar, nós devemos fazer isso. Mas a princípio nós devemos fazer ensinar, ensinar e pregar, pregar palavras, né, a palavra com ousadia do Espírito e que as pessoas possam entender. Quando elas escutarem a palavra, que a palavra faça um impacto na vida dela e ela sinta o desejo do arrependimento, de se arrepender e de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que é isso que deve ser feito. Hoje nós estamos vendo a pregação de autoajuda, pregação que amasseia ego, pregação que não fala do pecado, que não fala de arrependimento. E muitos permanecem na igreja dessa forma, sem se arrepender, sem confessar pecado e vivendo de todo jeito. Mas a pregação de Jesus não consistia nisso. A pregação de Jesus consistia em dizer o quê? Arrependei-vos. Está aqui, Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Dessa mesma forma tem que ser nós. Pregar o arrependimento. Jesus continuou a pregação de João Batista. João Batista fazia dessa mesma forma, pregando o arrependimento e batizando também para perdão de pecados. E é isso que deve ser feito. Pregar com ousadia do Espírito e pregar de forma que as pessoas entendam e se arrependam dos seus pecados para poder morar no céu. Porque era isso que Jesus fazia. O ministério de Jesus foi marcado dessa forma, de ensino, de pregação e de cura. Porque ele é o Filho de Deus. E ele veio ao mundo para isso, para ensinar, para pregar e para curar. Libertar o homem tanto das enfermidades do corpo, como da enfermidade espiritual. Ele foi, mas nos deixou uma missão. Ele disse antes de ir embora aos discípulos, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é isso que nós devemos fazer, pregar o evangelho do reino, continuar a missão que iniciou-se com Cristo. Ele foi, mas nos deixou essa ordenança, então isso nós devemos fazer. Da mesma forma que Cristo pregou, da mesma forma que Cristo ensinou, da mesma forma que Cristo pregou, nós devemos também, e da mesma forma que ele curou, nós devemos também fazer isso. Ensinar, pregar e curar. E tem muita gente precisando de ensino, tem muita gente precisando de cura, de pregação, e tem muita gente precisando de cura. E tem muita gente ainda doente no mundo, precisando que a luz de Cristo chegue até eles. Amém?